Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Estou precisando comprar uns 2 quilos de liberdade. E eu tô querendo uns 3 metros de felicidade. E eu, gente, eu tô afim mesmo de 1 litro de esperança. Estamos falando do que ainda não tem medida. Sentimento. Valores morais e éticos. Mas para entender o mundo e viver em sociedade, as civilizações criaram maneiras de medir e pesar distâncias e objetos, e até estabeleceram valores para a troca de objetos. Esta história, os pesos e as medidas vão ser o assunto principal do programa de hoje. Se você tiver um sistema de medição, uma metodologia e uma unidade de medida, você pode medir qualquer coisa. Você vai ver também como o cinto de segurança salva vidas. Até a fragilidade de um ovo resiste a uma colisão se ele estiver devidamente protegido. E olhe para o céu, afinal o céu está aqui na Terra, quer dizer, a Terra está no céu. Fala logo, Patrick. A gente pegou uma carona no cometa Hale-Bopp. E assim você vai ver o que é um cometa. Para ver o programa de hoje, você vai precisar de 30 minutos de curiosidade. O Globo Ciência está no ar. Para o céu, algumas das estrelas que vemos talvez não existam mais. A luz de Alfa Centauro, a estrela mais próxima da Terra, leva 4 anos e 4 meses para nos alcançar. Numa nave espacial, levaríamos 100 mil anos para chegar até lá. A distância entre ela e nós é medida em anos-luz. Cada ano-luz tem 9,5 trilhões de quilômetros. Na água, sonhos e distâncias são calculados em milhas náuticas, uma medida baseada na linha do Equador. Cada milha náutica tem 1.852 metros. Todas essas medidas têm um equivalente em metros. Os enciclopedistas franceses, inventores do método, sonhavam com a liberdade e a igualdade embutidas numa medida padrão, comum a todos os povos. O sistema métrico é um produto da Revolução Francesa e é difundido, espalhado com as guerras napoleônicas. Onde Napoleão vai, ele implanta o sistema métrico. Para eles e para nós, a ambição das medidas é a medida da ambição humana. Ai de mim, de nós dois, vale quanto pesa, reza, reza, de nós dois. Ô, Leandra, vê se não grita muito, tá? O quê? Você já viu a altura que você está escutando isso? Você sabia que o som acima de 100 decibéis destrói o ouvido? Agora até você, Patrick. Tá todo mundo agora medindo tudo, o tempo todo. Vamos ver quanto tempo a gente demora pra dizer isso? A gente mede inteligência, número de espermatozoides de quem bebe água boa ou poluída, saúde, audiência, mercado, luz, precisão de equipamentos, som, velocidade, distância e até o vácuo. Algumas dessas medidas são universais, outras, como a temperatura, não. Tá fazendo 30 graus no estúdio agora, em graus centígrados ou graus Celsius, adotado pela maioria dos países. Mas em Fahrenheit, usado na Inglaterra e nos Estados Unidos, dá 86 graus. A primeira medida foi a do tempo. Toda vez que o sol se punha, marcava o fim de um dia. Depois foi a terra. Os egípcios mediam a terra com cordas. Nessa época, não havia moeda. Os homens trocavam mercadorias. Aos poucos, as mais raras ou mais cobiçadas começaram a fazer o papel que depois seria atribuído à moeda. Os produtos viajavam muito, mas as negociações eram feitas cara a cara. Então o que importava era o peso ali para você verificar. Mas as medidas de dimensão, isso só vai ser importante depois, na Revolução Industrial. No Brasil, durante muito tempo, o comércio também foi feito à base de troca. Açúcar, fumo, algodão serviam de moeda.
Só no reinado de Dom Pedro II, o comércio passou a depender exclusivamente das moedas. O dobrão cunhado em ouro, a pataca em prata e o vintém em cobre. Até hoje, o conceito de moeda como equivalente geral, como padrão de troca, permanece. Mas a forma muda através dos tempos. Antes você tinha uma quantidade de ouro, um saquinho de ouro ou uma moeda cunhada de ouro. Hoje você tem bits e bytes no seu cartão magnético ou na sua conta que são retirados por cartão magnético. Mas após ter vindo papel moeda que se difundiu por conta da imprensa, nós estamos na iminência de adotar generalizadamente o dinheiro eletrônico. Leonardo da Vinci, além do desenho, da pintura, escultura e engenharia, se interessava por anatomia. Da Vinci aproveitou a descoberta do grego lísico, o cânone das 8 cabeças, que é o seguinte: a altura do meu corpo é equivalente à altura de 8 cabeças minhas. Medidas antropocêntricas baseadas no antropos, homem, eram usadas desde o Antigo Egito. O covado era uma medida retirada da distância entre o cotovelo e as pontas dos dedos. Na Idade Média, tudo se media usando o corpo humano como referência. Muitas dessas medidas são usadas até hoje. 1 polegada, 2 pés, 1 palmo e o comprimento do cinturão de um homem, que se chamava jarda. Eram medidas simples, que todo mundo entendia. Mas sem exagero, quase que havia tantos pesos e medidas quanto as atividades econômicas e regiões do globo. E para complicar ainda mais, quase todas eram baseadas em partes do corpo do rei. Quando o rei morria, mudava o padrão. Até hoje, no interior do Brasil, fala-se em léguas, pesa-se em litros e sequer o alqueire, a medida de terra mais comum, não é igual em Minas e em São Paulo. O alqueire mineiro corresponde a 48.400 metros quadrados e o paulista a 24.200 metros quadrados. Existe ainda o alqueire do norte, com 27.225 metros quadrados. E olha que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a adotar as medidas padrão, criadas a partir de critérios científicos e universais, no fim do século XVIII, na França. Dom Pedro II introduziu o sistema métrico decimal no Brasil em 1862, 13 anos antes da primeira convenção do metro realizada em Paris. Mas foi só em 1973 que foi criado o Inmetro. Nesses 24 laboratórios estão os padrões e referências de pesos e medidas utilizados pela indústria e pelo comércio do Brasil. E é naquele laboratório onde se esconde as 7 chaves, o peso padrão. Este é o laboratório de massa do Inmetro no Rio de Janeiro. Aqui são feitas as calibrações de acordo com o padrão internacional de medidas. O quilograma é a medida de massa para o sistema internacional. Os protótipos são tão precisos que até um grão de poeira faz diferença, ou mesmo a umidade e o calor do corpo humano. Por isso, estamos vendo apenas uma réplica do padrão, guardado às 7 chaves em outra sala. O protótipo do quilograma padrão é feito de uma liga muito densa de platina e irídio, e é a partir deste protótipo que são calibrados todos os pesos de referência do Inmetro. No momento eu estou monitorando uma pesagem de padrões de referência do Inmetro com padrões do cliente. Esta balança mecânica de altíssima resolução e exatidão garante que as réplicas de aço inox têm uma medida muito aproximada do protótipo. Desde a primeira convenção do metro, o peso é medido da mesma forma, pelo método comparativo. Até a década de 60, este tipo de balança era usado para comparar o protótipo e as réplicas. Nós fazemos calibrações de padrões, tanto, para você ter uma ideia, da Casa da Moeda do Brasil, onde controla as barras de ouro, até a fábrica de elementos combustíveis da indústria nuclear brasileira. O quilograma, medida da massa, é uma das 7 unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades. As outras são metro, medida do comprimento, de onde partem todas as outras. Segundo, médio tempo. Ampere, intensidade da corrente elétrica. Kelvin, temperatura termodinâmica. Mol, quantidade de matéria. E candela, intensidade luminosa.
As medidas não mudam, mudam os equipamentos para medir, que ficam cada vez mais precisos. Você já pensou em saber a massa de uma formiga? Pois aqui no Inmetro, neste laboratório, esta balança digital pode nos dar esta resposta. O Edivaldo vai primeiro pesar esse potinho sem nenhuma formiga. Agora a gente vai ver qual é a variação com a formiga dentro do pote. Edivaldo. Uma formiga tem massa de 22 miligramas e 40 microgramas. Vamos esclarecer esses conceitos. Na verdade, o que a gente chama de peso é massa. Cada corpo tem uma massa. Peso é a força da gravidade agindo sobre a massa. É a segunda lei do movimento, de Newton. Eu tenho uma massa que é de 54 quilogramas, aqui na Terra, onde atua a força da gravidade. Quer dizer então que você pesa 54 quilos? É assim que a gente fala. Mas para a ciência, eu peso 54 quilogramas força. Na Lua, minha massa seria de 9 quilogramas, porque a força da gravidade é 6 vezes menor do que a da Terra. O pontapé inicial para um sistema universal de medições foi dado na França por um filósofo chamado Condorcet. Ele era deputado durante a Revolução Francesa. Condorcet, o químico Lavoisier e o físico Bourdais decidiram que o padrão das medidas não deveria mais se basear no homem. A medida deveria ser universal, livre e igual para todos, baseada na Terra. Assim nasceu a Expedição Meridiana, com um único objetivo: definir critérios científicos para uma medida padrão que já existia, o metro. 2 astrônomos partiram em direções opostas, um para Dunkerque e outro para Barcelona, com uma missão: medir o arco do meridiano entre essas 2 cidades e deduzir, por uma simples regra de 3, a distância do polo ao Equador, 1/4 do meridiano. Os meridianos são linhas imaginárias, verticais, que abraçam o globo terrestre. Uma vez determinada a medida do quarto do meridiano, estabeleceram que sua 10.000.000ª parte seria o padrão metro. Aproximadamente a medida de um passo de um adulto. Então vamos ver quanto é que tá medindo o seu passo, Luiz? Ué, vamos. Você anda assim na rua? Ó, vamos ver. Vai. Vai, agora pode. Peraí. Bota mais pra cá. Quanto deu? Deu 1 metro certinho. Então, o metro deveria ser uma medida decimal para facilitar os cálculos. Não pense que isso foi definitivo. Mesmo científica, a definição não durou muito. Essa definição, ela vigorou até 1960, né, quando foi substituída por uma definição bem mais científica e que se baseia no medição da radiação do criptônio no vácuo. E essa é a medida utilizada até hoje? Não, ainda em 83 ela sofreu uma nova definição, dada a estabilidade do laser conseguido então, e hoje a definição do metro se baseia no comprimento que a luz percorre no vácuo durante uma fração de segundos. A exatidão durante estes anos aumentou de 1.000.000º para 1 bilionésimo da parte do metro, o nanômetro. Para se ter uma ideia, a espessura de um átomo é de 2 nanômetros. Eu vou dar um exemplo bem prático, né? Por exemplo, mais a gente está conhecendo o metro de uma forma mais exata, né? Mais a gente vai poder fazer medidas exatas. No caso, por exemplo, se a gente vai querer medir a distância entre a Terra, por exemplo, um outro planeta, a Lua, a gente vai medir toda essa distância, né, com alguns centímetros de incerteza. Pode imaginar a exatidão dessas medidas, né? Para esta exatidão, é fundamental controlar a temperatura e a pressão neste laboratório. O equipamento é este canhão de laser que dirige o raio para o bloco a ser medido. As ondas de radiação são captadas por uma câmera que informa o computador. Ele vai traduzir estes dados em medidas exatas. Na Inglaterra, em particular, que é quem começa a Revolução Industrial, muita coisa era feita sob encomenda. Quando você tem a Revolução Industrial difundindo pelos Estados Unidos, você começa a ter uma soma de 2 coisas extraordinariamente importantes. De um lado da demanda, a padronização das coisas, porque os projetos eram mega projetos.
por outro lado, do ponto de vista da produção, você começa a ter o aperfeiçoamento da tecnologia que te permite produzir peças iguaizinhas, uma depois da outra, todas iguaizinhas. E você introduz um conceito que não é muito utilizado, porque o nome é complicado, que é o conceito de intercambiabilidade. Significa que quando você coloca uma peça, e essa peça para montar não funciona, você pega uma outra, porque tem várias iguais, apenas essa deu um pequeno defeito, então rapidamente você substitui. Você não tem que fabricar uma nova peça. No sistema inglês não, você ia, botava a primeira peça, a segunda peça, a terceira peça, tudo tinha que ir fazendo peças uma a uma. Se formos traçar o caminho que nos leva ao princípio da intercambiabilidade, acabaremos nos laboratórios de metrologia. Aqui são calibrados os instrumentos específicos de medição de comprimento. O homem apenas programa e a máquina faz o resto. Esses instrumentos são espécies de compassos e réguas informatizados e também contam com a ajuda do laser para aumentar a exatidão das medidas e diminuir o erro na medição à distância. Este sistema, formado pelo laser e por essa máquina, é capaz de medir variações de até a centésima parte do micrômetro. O micrômetro é a milésima parte do milímetro. Só para a gente ter uma ideia, um fio de cabelo mede aproximadamente 50 micrômetros. Isso significa que esse sistema é capaz de detectar variações 5.000 vezes menor do que o fio de cabelo. A história dos pesos e das medidas é a história do aperfeiçoamento de padrões e de instrumentos para medi-los. A gente sempre tenta de melhorar usando as técnicas que nós conhecemos, né? E usando também a nossa honestidade, porque a gente pode dizer que algum comprimento é conhecido com essa exatidão e ninguém pode controlar isso, né? Então a honestidade do cientista é muito importante, porque ele vai querer sempre, de uma forma franca, né, e honesta, melhorar aquelas medidas, ter conhecimento de alguns parâmetros de uma forma bem mais precisa. Mas será que tudo já tem seu peso e sua medida? A questão mais interessante é quais serão as medidas necessárias no futuro. Porque sempre surgem novas necessidades com o desenvolvimento das sociedades, das tecnologias dos tempos, enfim. Que medidas serão necessárias no futuro? Quando você tem redes de comunicação, como as que você está estabelecendo agora, as superrodovias, a internet, você vai cobrar o uso da internet como? E aí isso ainda nos leva para uma outra questão. Quer dizer, que medidas vão ser importantes no futuro para determinar questões relativas à biodiversidade, a questões meioambientais, a questões de DNA. Pode ser uma nova revolução. Uma nova revolução, sem dúvida. Até porque você tem... Já está aí, a realidade virtual já é quase real. E isso tudo vai implicar em novas necessidades de medidas. Gente, nosso tempo para falar de pesos e medidas está terminando. Antes, porém, temos uma proposta. Pense nos seus próprios pesos e medidas. A gente volta já já. Na Semana do Meio Ambiente, o Globo Ecologia faz uma homenagem à natureza. Vamos participar de uma festa, os 60 anos do Parque Nacional de Itatiaia, o mais antigo do Brasil. Eu daria de presente para o parque mais carinho. O Globo Ecologia vai ao ar sábado, às 8h20 da manhã. Um programa da Fundação Roberto Marinho. Imperdível feirão de inauguração da nova Alemar. A Ford garante o melhor produto e a Alemar o melhor preço. Essa inauguração vai ficar na história. Toda a linha Ford nas melhores condições do mercado, só nessa sexta, sábado e domingo, na nova Alemar, ao lado do metrô Vila Mariana. Atenção, você precisa parar de se preocupar com o aluguel, pensar em fazer um bom negócio e decidir pelo residencial Parque das Flores, que está sendo lançado na freguesia do Ó. São apartamentos de 2 dormitórios com telefone e garagem, com mensais de apenas R$ 390. É isso mesmo, e sem comprovação de renda. Você precisa conhecer. Visite o apartamento modelo decorado e retire seu brinde. Fica na rua São Urbano 553, a 5 minutos da Ponte do Piqueri, na Marginal Tietê. Telefone 877-7870. Venha logo, você não vai se arrepender.
A sua nova paixão está chegando. Shell Colecione Ferrari. Miniaturas Ferrari que vão enlouquecer você. É só abastecer nos postos Shell credenciados para ganhar um cupom. Juntando os cupons, você compra a sua Ferrari por um preço mais do que especial. Venha logo e comece a sua coleção. Shell Colecione Ferrari. Apaixone-se num posto Shell. Este fim de semana acontece o feirão mais incrível de São Paulo. São mais de 350 ofertas de novos e seminovos. Gol 1000 MI, entrada mais 36 de 389. Ou entrada em 5 fixas, mais 36 de 338. É Big, aqui na Rua Biguaçu 91, Vila Carrão. Atenção, você precisa parar de se preocupar com o aluguel, pensar em fazer um bom negócio e decidir pelo residencial Parque das Flores, que está sendo lançado na freguesia do Ó. São apartamentos de 2 dormitórios com telefone e garagem, com mensais de apenas R$390. É isso mesmo, e sem comprovação de renda. Você precisa conhecer. Visite o apartamento modelo decorado e retire seu brinde. Fica na Rua São Urbano 553, a 5 minutos da Ponte do Piqueri, na Marginal Tietê. Telefone 877-7870. Venha logo, você não vai se arrepender. Xuxa Parque, as mais divertidas brincadeiras e os desenhos que agitam a garotada. Tem os ursinhos Gummy aprontando pra valer e as confusões de Gasparzinho. Neste sábado, 9 da manhã, Xuxa Parque. Quem tem Globo, tem tudo. Demorou, mas pegou. Depois de muitos acidentes graves, leis e multas, os brasileiros finalmente entenderam que o cinto de segurança salva vidas, tanto nas estradas quanto nos centros urbanos. A gente vê nas ruas de grandes cidades como o Rio que quase todo mundo está usando o cinto, pelo menos no banco da frente. Mas você sabe onde está a ciência do cinto de segurança? Pela lei da inércia. O que é a lei da inércia? Não sei explicar não, aprendi no passado. A lei da física que eu não sei explicar. Eu sei, mas eu sou café com leite. É que eu moro na casa de um engenheiro que ganhou um prêmio internacional com uma tese sobre segurança nas estradas. E é esse brasileiro ilustre que vai explicar tudinho pra gente. Com vocês, o meu pai. Para nós do Globo Ciência, Mário Petzold é o pai do Luiz. Mas ele tem um currículo e tanto. É doutor em engenharia de produção, dá aulas na Universidade Federal do Rio e foi quem indicou, a pedido do governo brasileiro, o tipo de cinto de segurança adotado no país, o cinto de 3 pontos, que ele vai nos mostrar agora. Eu vim com o terno exatamente para mostrar que o terno não atrapalha absolutamente nada. Na eventualidade de um acidente, o que acontece é o seguinte: as forças geradas pelo acidente, pela energia gerada em cima do seu corpo, elas são espalhadas através do cadarço, através do fecho que segue para o terceiro ponto, esse ponto aqui da coluna e mais o ponto aqui de baixo, configurando a distribuição através de 3 pontos, as 3 ancoragens. Quanto mais justo o cinto estiver em relação ao corpo, melhor. Os cintos antigos não ofereciam tanta proteção. O subabdominal, por exemplo, projetava a cabeça do motorista para frente, com consequências quase sempre trágicas. Mais seguro que o cinto retrátil de 3 pontos, só mesmo os usados nos carros de Fórmula 1 e de Fórmula Indy. Os corpos dos pilotos são protegidos por cintos de 6, 8 e às vezes até 12 pontos. A vantagem é que quanto mais pontos você tem, você distribui as formas de uma maneira mais uniforme ao longo da carroceria do carro. Só que esses carros são monopostos, consequentemente ele é adaptado. Praticamente o carro é construído em função do tamanho do piloto. Num carro comercial não existe, porque uma pessoa gorda ou uma pessoa magra pode dirigir o mesmo veículo. Então você tem que ter esse mecanismo de ajuste automático para evitar esse problema. Esse filme mostra que durante muito tempo a preocupação com a segurança dos carros se resumia a quem estava do lado de fora. A primeira patente de invenção do cinto de segurança
foi requerida há quase 100 anos pelo francês Gustave Le Beau. Mas durante muito tempo, o mundo não sentiu pra valer a necessidade do uso do cinto. Com o aperfeiçoamento dos veículos, com maiores velocidades que os veículos podem atingir, com o melhoramento da pista de rolamento das estradas, isso começou a exigir um mecanismo de proteção individual. O aumento do número de acidentes levou as montadoras a investir tempo e dinheiro em testes de segurança. Este ficou famoso por mostrar que até a fragilidade de um ovo resiste a uma colisão se ele estiver devidamente protegido. É a primeira lei de Newton, a lei da inércia, que explica a proteção garantida pelo cinto. Todo objeto resiste a uma alteração do seu movimento. Observe esta experiência. Por causa da inércia, quando acontece a colisão, o carro para, mas o corpo segue na mesma velocidade, a menos que esteja protegido. Este teste mostra que o uso do cinto no banco de trás é tão importante quanto na frente. O assento dianteiro, né, receberá todo o impacto, né, da pessoa que estiver no banco de trás sem a utilização do cinto. E isso então poderá inclusive causar danos às pessoas que estarão viajando no banco dianteiro. Consequentemente, também é necessária a utilização do cinto de segurança no banco traseiro. Mário Petzold sempre defendeu o uso do cinto em entrevistas e programas de TV. Hoje ele se sente recompensado. As autoridades brasileiras e a própria população finalmente entenderam a mensagem. Com certeza, 90% dos acidentes não haverá dano nenhum para o condutor. Fique ligado, não deixe de lembrar a seus pais e amigos que eles devem sempre usar o cinto. E isso vale para você também, que viaja no banco de trás. Um viajante do tempo vai passar por aqui daqui a pouquinho. Ele é muito velho, mas não perdeu o pique. Tem nome de cientista e dizem já foi muito mais brilhante. Quem é que se importa? O que a gente quer é ver um cometa, o cometa Hale-Bopp. Chegamos ao Parque da Cidade de Niterói, estado do Rio, com a turma do Clube de Astronomia Mário Schoenberg. Assim como nós, muitos curiosos estão à espera do Hale-Bopp. Curiosidade natural, ver uma coisa dessa que só acontece. Esse aí parece que a órbita dele é 3.000, leva 3.000 e tantos anos, né? Se chegar lá, vou estar muito velhinho, né? No Brasil, a visão do cometa não chega a ser um espetáculo, tanto que a nossa câmera não conseguiu captar a imagem dele. A olho nu, o Hale-Bopp lembra uma estrela borrada. Ainda assim, a emoção é grande. Um sonho desde que eu era pequena. Em 1910, a minha mãe contava, morava no interior de Minas, e que o cometa foi uma coisa maravilhosa na época dela. E eu cresci com essa ideia de ver cometa. O cometa que a mãe da Dona Maria Zélia viu foi o Halley, o mesmo que frustrou o mundo quando apareceu de novo, em 1986. O jovem astrônomo Martin Mackler, nosso guia nessa exploração fascinante dos mistérios do céu, tem a explicação. O Halley ele passou em 1910 e foi maravilhoso, enorme, brilhante. Já quando ele passou em 1986, ele já tinha perdido muita parte do seu material. Na última passagem dele apareceu bastante fosco pra gente, né? Toda vez que ele passa no Sol, ele perde massa. Aí vai perdendo o brilho. Os cometas são bolas de poeira cósmica e gelo. É o calor do Sol que faz com que eles percam massa e ganhem uma cauda a cada aproximação. Quanto mais perto do Sol, mais o gelo vai evaporando, maior é a cauda, e essa cauda, esse material evaporado que a gente vê. Então, quanto mais perto do Sol, mais brilhante ele fica, e à medida que ele vai se afastando do Sol, ele vai ficando mais escuro. Então, o que está acontecendo agora no Brasil? A gente já pegou ele depois de ter passado perto do Sol e ele está se afastando. Então, à medida que o tempo for passando, cada vez ele vai ficar um pouquinho mais escuro, mais escuro, mais escuro. Viajando a uma velocidade de 150 mil quilômetros por hora, o Hale-Bopp só estará de volta dentro de 2.400 anos. Na última vez em que ele passou, os egípcios ainda estavam construindo as pirâmides. 200 gerações
E 4 milênios depois, o cometa de 40 quilômetros de diâmetro ganhou fama e um nome. Há 2 anos ele foi descoberto por Alan Hale, um astrônomo desempregado, e Tom Bopp, um amador. Geralmente quem costuma descobrir os cometas são os astrônomos amadores, porque eles têm bastante tempo, eles ficam olhando em várias partes diferentes do céu. Já o astrônomo profissional, ele olha aquilo que ele quer ver. Até hoje, os astrônomos nunca conseguiram ver o que eles imaginam ser o local de origem dos cometas, a nuvem de Oort, situada a 1 trilhão de quilômetros da Terra, bem além de Plutão, o planeta mais distante do Sol. Os cientistas calculam que lá existam 10 trilhões de núcleos de cometas. De tempos em tempos, um deles é puxado para dentro do sistema solar. Se esse cometa batesse na Terra, ele causaria muitos danos? Ele causaria muitos danos, porque ele tem vários quilômetros e seria um problemão se ele caísse na Terra. Agora, os cientistas podem calcular a órbita dele com muita precisão e tem certeza praticamente absoluta que é impossível que ele caia na Terra. Agora, eventualmente, algum outro cometa pode cair na Terra? Pode, mas a probabilidade que isso aconteça é muito baixa, um cometa grande. Já um cometa menorzinho, é possível que tenha caído lá para os anos 30, na Sibéria. O risco de colisão com o planeta é real. Em 94, o cometa Schumacher-Levy provocou um estrago e tanto no planeta Júpiter. Mas não é só a previsão de uma catástrofe que leva os cientistas a investir tanto tempo no estudo dos cometas. Qual a importância do estudo do cometa? Bem, os cometas surgiram na mesma época do Sistema Solar. Então, você estudando mais a fundo o núcleo do cometa, você vai responder, entendeu, algumas dúvidas que os cientistas têm da origem do Sistema Solar. Ou seja, você vai ter mais indícios da origem do Sistema Solar. Muitos teóricos acreditam que foram os cometas que trouxeram a água e a vida para o nosso planeta. Quer dizer que podemos ser pedacinhos de cometa? Isso mesmo. Mais um motivo para a gente observar o céu com muita curiosidade. Quem sabe você ainda não batiza um cometa. É meio imprevisível saber quando vai aparecer um cometa visível, brilhante e bonito. Mas quando aparecer, um astrônomo amador vai estar gritando lá, descobri. O Globo Ciência hoje está inaugurando o endereço eletrônico. Anote aí e se ligue na gente. globociencia@frm.org.br. Estamos esperando sua mensagem. Até o próximo programa. Rede Globo, São Paulo. Assista agora. Globo Ecologia. Classificação livre.